5 hábitos de líderes que crescem. Existem alguns hábitos que líderes que crescem costumam praticar. Eu quero compartilhar essa lição com vocês. 5 hábitos de líderes que crescem. Então eu vou falar aqui para vocês o primeiro hábito de líderes que crescem. Líderes que crescem, eles ficam em silêncio, pasmem, mas é verdade. Eles ficam em silêncio após um período de oração para receber as estratégias de Deus, tá certo? Todo líder sabe que ele precisa orar. Todo líder de sucesso, o líder que está em evidência, o líder que está em ascensão, em crescimento, ele sabe que ele precisa buscar a Deus. Ele sabe que ele precisa orar. E a Bíblia diz, lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, não é isso? Todos nós sabemos que Tiago capítulo 5, o versículo 16, a Bíblia diz que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Todos nós conhecemos isso. Então nós sabemos que o líder ele tem que orar. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É do nosso conhecimento que o líder de oração ele cresce. O líder de oração ele dá frutos, ele dá resultado, né? Tem muita gente que conversa muito bem, mas ora pouco, aí não adianta. Você tem que ter uma vida de oração. O líder tem que orar, né? Jeremias 20, pastor, mas eu estou na tempestade, estou no vento. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Pastor, eu sou líder, mas eu estou passando um processo. Eu tenho uma palavra para você de Deus, né? Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que penso acerca de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que estáis esperando. Então ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu gosto muito dessa passagem bíblica, porque essa passagem bíblica mostra que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são sempre de paz e não de mal. São sempre de bênção, né, e não de destruição. São sempre de vida e não de morte, né? Então mesmo você que é líder e está passando por algum processo difícil, você tem que orar. Você precisa orar. Todo líder que cresce, você pode ter certeza que ele tem vida de oração, ele tem períodos que ele tira para falar com Deus. E é hábito de alguns desses líderes, após a oração, ficar em silêncio para receber as estratégias de Deus. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, eu adotei isso para a minha vida. Muitas vezes eu dobro o joelho, principalmente pela manhã. Eu gosto muito de orar pela manhã, porque o salmista, né, ele disse assim, Salmo 5, se eu não me engano, né? Pela manhã ouvirás a minha voz, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, né? Então é muito bom você orar pela manhã, e às vezes eu oro, e quando eu termino a oração eu fico ali parado, ouvindo Deus na minha mente, no meu coração, recebendo novo direcionamento, recebendo novas estratégias. Aquele momento é o momento que você está ali no contato com Deus, na comunhão com Deus. Então você tira aquele momento, esse é o conselho que eu lhe dou, após a sua oração, tira um momento para você meditar, para você ouvir Deus falar com você e você receber no coração as estratégias que Deus tem para uma vida vitoriosa na sua vida, né? Tá certo? Outro hábito que é importante de líderes que crescem é que líderes que crescem, eles leem constantemente. Você sabia disso? É muito bom você ter o hábito da leitura, principalmente da Bíblia Sagrada, né? Eu, graças a Deus, todo dia eu leio um pedacinho de manhã, antes de eu sair para trabalhar. Esses dias eu fiz uma campanha com as minhas filhas, Gabriela e Beatriz, de manhã, de oração, e todo dia a gente estava lendo um capítulo da Bíblia, no livro de Gênesis, né? E é muito bom. O líder, ele tem que gostar de ler. Ele tem que, eu sou sincero para dizer para vocês, né? Eu não sou muito fã assim, de ler, mas olha quantos cursos que eu já fiz. E todo curso você tem que ler livros, você tem que ler apostilas, né? Se vocês pudessem ver minha parede aqui, né? Agora eu tirei até alguns quadros daqui, mas eu tenho muitos certificados, né? Que eu coloco nas paredes, onde eu monto meu escritório, minha sala, meu estúdio. Por quê?
Porque são anos estudando, são anos fazendo curso. Líderes que crescem, eles leem constantemente. E aí eu quero dizer uma frase que o pastor Ezequiel Procópio, irmão do pastor Samuel Procópio, um dia ele falou para mim. O pastor Samuel Procópio, que é muito meu amigo, se ele estiver me vendo aí, eu quero mandar um abraço para ele. Mas o irmão dele, que também é um grande amigo que eu tenho, o pastor Ezequiel Procópio, ele um dia falou assim para mim assim: pastor, quem lê pouco sabe pouco, quem lê muito sabe muito, e quem não lê nada não sabe nada. Ele disse para mim. E a questão não é, ele ali não estava se referindo acerca da pessoa que não sabe ler, tá certo? Ele está se referindo àquele que sabe ler e não lê. Esse não sabe nada. Por quê? Porque ele sabe ler, mas ele não lê. Então, hábitos de líderes que crescem: leem constantemente, tá? Terceiro hábito de líderes que crescem: se você quer ser um líder que cresce, você precisa ler bastante, né? Ou pelo menos um livro por mês, né? Tira uma meta aí para esse ano: vou ler um livro por mês, né? Isso vai te ajudar bastante, tá bom? Terceiro hábito: líderes que crescem, eles planejam bem o seu dia. É outra coisa que eu faço de manhã, quando eu estou lá meditando, ou às vezes um dia antes. Tem dia que eu faço isso, eu escrevo na minha agenda um dia antes o que é que eu vou fazer no outro dia. Então eu já acordo no outro dia sabendo aonde eu vou, sabendo quem eu vou ter que encontrar, com quem eu vou ter que conversar, o que é que eu tenho para resolver, qual é a conta que eu tenho para pagar. E de preferência, se você puder, faça o seu planejamento semanal. Eu conheço líderes, como por exemplo meu professor no curso de coaching que eu fiz lá no Rio de Janeiro. Eu saí do Maranhão há uns 4 anos atrás e fui para o Rio de Janeiro fazer um curso de coaching. E o meu professor, pastor Bruno Monteiro, do Instituto Liderança de Sucesso, ele falou para nós lá: olha, todo domingo eu já estou com o meu planejamento semanal escrito. Todo domingo, meu planejamento semanal já está escrito. Eu já sei o que eu vou fazer na segunda, eu já sei o que eu vou fazer na terça, eu já sei o que eu vou... E aí, dia a dia, ele vai ajustando, se precisar mudar alguma coisa, encaixar alguma coisa. Então, toda manhã, ele ajusta o planejamento semanal. Mas o fato é que todo dia ele dorme sabendo o que ele vai fazer no outro dia. Então, você quer ser um líder em crescimento, você precisa planejar bem o seu dia, tá certo? Isso aqui não está aqui, mas eu vou falar isso para vocês, tá bom? Existem algumas coisas que líderes que crescem não fazem, tá bom? Por exemplo, líderes que crescem não perdem tempo assistindo televisão, tá certo? Líderes que crescem não perdem tempo assistindo jornal policial. Porque mataram não sei quem, porque fez não sei o quê, porque o homem foi sair de casa, o outro estava atirando, e que não sei o quê, porque morreu não sei quantos, lá não sei na onde, uma chacina não sei na onde. Irmão, líderes que crescem não assistem essas coisas, entendeu? Às vezes acontece coisas aí que eu fico sabendo porque os outros me contam, mas não é eu que assisti na televisão. Aí a pessoa diz assim: nossa, mas você não viu isso? O Brasil inteiro viu, você não viu? Eu digo: não vi. Sabe por quê? Eu assisto jornal de vez em quando para saber o que está acontecendo no país. Mas eu não assisto catástrofe. Eu não perco tempo assistindo televisão. Há muito tempo eu não sei o que é assistir um filme. Por quê? Porque eu comecei a descobrir algumas coisas. Por exemplo, você já viu um comercial quer ver aqui, da Lamborghini? Você já viu um comercial da Lamborghini na televisão? Esse carro caríssimo. Você já viu um comercial da Lamborghini na televisão? Ninguém nunca viu, não tem. Sabe por que não tem? Porque os fabricantes dos carros mais caros do mundo descobriram que quem tem dinheiro para comprar um carro desse não assiste televisão. Então, você vai ver anúncio da Ferrari, você vai ver anúncio da Lamborghini em outros locais. Mas você não vai ver na televisão, porque quem tem dinheiro para comprar um carro desse não assiste televisão. Então, existem hábitos de pessoas que crescem, né, que são importantes. Por exemplo, eu não perco meu tempo assistindo coisas que não edificam. Tem gente que, eu quero crescer, pastor, eu quero ser um grande líder. Olha, eu sou pastor, eu sou um pastorzão aqui da minha região. Dorme a metade do dia
e a outra metade vai assistir filme, vai assistir novela, né? Eu já vi muitos líderes assim, né? Pregadores que viajam pregando, mas são viciados em televisão. Aí sabe o que acontece? Passa o dia inteiro, vai pregar lá no outro estado, passa o dia inteiro no hotel assistindo televisão, chega à noite, vai pregar, ainda vai mentir, porque ele pega o microfone e diz assim: irmãos, o filho mais velho da irmã Maria está aqui, falei com ele hoje. Mentira, dormiu o dia todo e a outra metade do dia assistiu televisão, não falou coisa nenhuma, não orou coisa nenhuma, e diz que passei o dia de joelho. Mentira, estava assistindo televisão, né? Então, cuidado com isso. Líderes que crescem planejam bem o seu dia, não perdem tempo, tá certo? Em quarto lugar, é o quarto hábito de líderes que crescem. Líderes que crescem têm atitude, ação. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é um líder em evidência, né? Você, irmã, que é uma líder, ou você, meu querido irmão, que é um líder, lidera alguma, porque todo mundo é líder, né? Se você, pastor, eu não tenho cargo na igreja, eu sou membro, mas você é líder lá na sua casa, você é líder em algum setor na sua empresa, você é líder da sua própria vida, né? Abaixo de Deus quem manda é você mesmo. Então, todo mundo lidera alguma área, todo mundo é líder, tá? E o líder que cresce, ele tem que ter atitude. Sabe, você não pode ficar a vida todinha com o projeto só na sua mente. Tira esse projeto da mente e passa para o papel. Mas você também não pode ficar a vida toda com esse projeto só no papel. Você tem que ter atitude. Sabe, dá um passo para você começar a desenvolver esse projeto. Tem pessoas aí que estão me assistindo, que Deus já colocou no seu coração projetos extraordinários, mas você ainda não deu o primeiro passo. Você ainda não, sabe, ainda não tomou aquela coragem de fazer o que tem que ser feito. Fica adiando, fica protelando, procrastinando. Amanhã, não, vou fazer depois. Não, é igual aquela pessoa que quer emagrecer. Você já viu a pessoa que quer emagrecer? Não, eu tenho que fazer uma academia, eu tenho que fazer uma caminhada. Amanhã eu começo. Aí quando chega no outro dia ele diz, não, amanhã. E aí vai, e esse amanhã nunca chega, porque é procrastinador, tudo deixa para depois. Olha, está na hora de você ter atitude, está na hora de você ter ação. Deus preparou esse curso para você, para despertar você, para dizer para você que esse projeto que está no teu coração, nasceu no coração de Deus. Sabe, você que quer montar sua própria empresa, você que quer começar o seu negócio, você que quer dar um passo importante, diferenciado para crescer esse ministério que Deus colocou nas suas mãos, você que é líder de departamento, líder de jovens, regente de ciclo de oração, dirigente de ciclo de oração, e você está querendo dar alguns passos importantes para o crescimento desse departamento, eu quero dizer uma coisa para você, está na hora de você ter atitude. Está na hora de você ter ação. Jó capítulo 22 e o versículo 28 diz assim, olha, determinando tu algum negócio, sede firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Então seja firme naquilo que você quer, seja firme naquilo que você almeja, batalha, vai para cima. Sabe, esse gigante que está querendo te atrapalhar, ele não é maior do que o Deus que você serve, e nem é maior do que a sua capacidade de vencê-lo. Então está na hora de você ter atitude, está na hora de você se mover, tá certo? Eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Uma época eu tive que ter uma atitude, eu tive que tomar uma atitude. Por quê? Porque eu comecei, né, dar o curso de capelania. Quando eu cheguei aqui no Maranhão, eu quero dizer para vocês que eu cheguei nessa cidade, alguns aí já sabem disso, eu cheguei aqui nessa cidade com R$30 no bolso, uma mulher grávida e 2 filhas pequenas, né? Cheguei aqui no Maranhão, só Deus sabe como eu cheguei aqui. Mas o que acontece? Eu cheguei aqui, fui trabalhar, fui ministrar curso de oratória, aluguei uma sala e fui divulgar, chamar as pessoas para fazer o curso de oratória. E as pessoas vinham, vinha pouca gente, mas ali eu estava ali tendo atitude, trabalhando, sabe? Depois eu criei o curso de capelania, né? Eu sou capelão formado pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar de São Paulo. Então quando eu cheguei aqui, está aqui meu certificado, ó, aqui esse certificado aqui é do curso de capelania pela Polícia Militar de São Paulo.
pela Associação de Cabos e Soldados. Então, quando eu cheguei aqui, que eu comecei dar o curso, né? Comecei formar capelães, criei a instituição Unicage, a União dos Capelães, registrei, comecei a dar o curso de capelania. Meu irmão, veio a primeira turma, se eu não me engano, foi com 28 pessoas. A segunda turma foi com 50 e poucas pessoas. A terceira turma deu umas 80 pessoas. De repente veio a pandemia. E aí parou tudo. Eu disse, meu Deus do céu. E o curso era presencial na época. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou sobreviver nessa cidade? Eu vim de São Paulo para São Luís, 3.000 quilômetros de distância. Eu não tenho família aqui em São Luís, mas eu vim amando de Deus, eu vim na orientação do Espírito Santo. Aí sabe o que aconteceu? Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Aí eu disse assim, não, eu vou tomar uma atitude. Eu vou transmitir o meu curso online, mas eu não sabia nem por onde começar. Então eu tive uma atitude. O que eu fui fazer? Eu fui estudar, eu fui aprender a transmitir o curso, gravar o curso, montar os slides. Eu fui aprender a divulgar, porque não adiantava eu ter uma grande ferramenta e ninguém saber que eu tinha essa ferramenta, né? Então, tudo isso é atitude, gente, sabe? Você que está aí do outro lado, que tem sonhos, que tem projetos, Deus está dizendo para você, tome uma atitude, que eu vou te honrar. Amém? O quinto hábito de líderes que crescem, é que líderes que crescem são disciplinados. E o que é uma pessoa disciplinada? É justamente a pessoa que faz a lição de casa, faz aquilo que precisa ser feito. Ora, se eu sei que amanhã eu tenho que levantar cedo, eu tenho que gravar um vídeo, eu estou dando um exemplo de mim, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que me consagrar, depois eu tenho que descer para o escritório, eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que colocar alguns materiais nas redes sociais. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Se eu sei que no outro dia eu tenho uma visita para fazer, eu não vou adiar essa visita, eu vou fazer o que tem que ser feito, sabe? Às vezes eu vou dormir num dia sabendo que no outro dia eu tenho que levantar cedo para ir visitar uma pessoa no hospital, sabe? Eu sou disciplinado. Se eu disser amanhã eu vou lá no hospital, eu vou no hospital. Se der alguma coisa errada, claro que eu vou me justificar, vou pedir perdão, mas na maioria das vezes, a pessoa, pastor, esse dia tinha uma irmã aqui da nossa igreja internada no hospital, eu liguei para ela num dia e disse para ela, irmã, amanhã eu estou aí para lhe visitar. No outro dia eu fui lá visitar a irmã, tá certo? Ou seja, você tem que fazer a lição de casa. O disciplinado é aquele que faz o que tem que ser feito. Se eu sei que eu tenho que ler uma apostila, eu vou ler essa apostila, tá certo? Então isso é ser disciplinado, é fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito para você alcançar o seu objetivo, tá certo? Lembra que eu falei ontem para vocês que existe o propósito, né? Existe a meta e existe, porque propósito sem meta não é propósito, é sonho. Vou dar um exemplo para você. Se alguém chega para você e diz assim, irmão, você tem vontade de ter um HB20, um carro HB20? Aí você diz, tenho, então você tem um propósito. Aí o irmão diz assim, e quando é que você vai ter esse carro? Sei lá, quando Deus quiser. Então você tem o propósito, mas não tem a meta. Agora, se você tem o propósito e você quer ter a meta também, então é o seguinte, olha, eu quero ter um HB20. Qual é a meta? A meta é até fevereiro do próximo ano. Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu estou ajuntando dinheiro, até fevereiro do próximo ano eu dou entrada no meu carro. Sabe o que é isso? Isso é propósito e meta. Se você tem propósito e você tem meta, meu querido, meu irmão do céu, Deus vai honrar os seus propósitos, Deus vai honrar a sua meta. Agora, para Deus honrar, tem uma missão. Propósito, meta e a missão. O que é a missão? A missão é o caminho que eu vou ter que percorrer para atingir aquela meta, para alcançar aquele propósito, para realizar o propósito. Existe um caminho que eu vou ter que percorrer, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que trabalhar. Isso, meus queridos irmãos, isto é a missão. A missão é o caminho que você vai percorrer, o que você vai ter que fazer para alcançar sua meta, seu propósito. Tá certo? Então, líderes que crescem, eles são disciplinados porque eles cumprem a missão para atingir a meta e alcançar o propósito. Tá certo? Isso é muito importante, tá bom? Então vamos aqui, eu quero citar também para vocês 7 dicas para ser um bom líder na igreja. Vamos lá.
Agora a tampa da chaleira voa, viu? Segura aí. Ó, 7 dicas para você ser um bom líder na igreja. Primeira dica: tenha uma boa comunicação. Tá certo? Se você quer ser um bom líder em alguma área da sua vida, você precisa ter a principal ferramenta do líder. Sabe o que é? A comunicação. A principal ferramenta do líder é a comunicação. Você precisa se comunicar bem. O bom líder, o líder em crescimento, o líder que cresce, que se destaca, o líder que alcança suas metas, seus objetivos, ele tem uma boa comunicação. Tá certo? Então você precisa se preocupar com isso. Ter uma boa comunicação. Olha, você quer um conselho? Faça um curso de oratória. Para você aprender a ter uma boa comunicação, para você melhorar a sua dicção. Né? Você já viu que tem gente que come as palavras, né? Ele vai falar Jesus, ele fala Jesuso, Jesuíze. Não é Jesus, é porque é Jesus e me visitou. Jesus, aonde é que você viu Jesus? É Jesus. Tem que falar a coisa certa. E outra coisa, ninguém nasce sabendo falar, gente. O grande problema é que tem gente preguiçosa que não quer estudar e não quer aprender a falar corretamente. Tá certo? Pessoas que comem as palavras, né? Porque nós vamos. Não é nós vamos, é nós vamos. Tem um S no final. Nós vamos. O que tem de líderes que não se preocupa com a forma de se comunicar, com a dicção da sua fala. Você tem que se preocupar com isso. Você tem que estudar, você tem que se aperfeiçoar, treinar em casa. Olha, eu vou corrigir esse negócio aqui. Eu não posso estar falando errado. Tá certo? Eu sei que ninguém é perfeito. Existe horas que a gente fala coisas que talvez não é para ser dito ali, ou a expressão errada. Mas tem gente que fala errado demais. Você tem que ter uma boa comunicação. Outra coisa, esse negócio de ter timidez. A pessoa vai pregar, aí pega o microfone para pregar com uma timidez. Ei, irmãos, eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, falando para dentro. Fala para fora, fala firme. Fala com vida. Você que é pregador do evangelho, você, irmã, que é pregadora do evangelho, você precisa vencer a timidez e o medo, sabe? Tudo bem que às vezes a responsabilidade é tão grande que dá aquele friozinho na barriga. Você não pode perder esse friozinho na barriga, porque o dia que você perder esse friozinho na barriga, indica que está na hora de você parar. Porque o friozinho na barriga, sabe o que é isso aí? É o desejo de fazer perfeito, é o desejo de acertar, de não errar, né? É o temor. Aí sim. Agora medo não, timidez não, de jeito nenhum. Você tem que vencer essa timidez, sabe? Tem que ser espontâneo, tem que ter uma boa comunicação. Você quer vencer na sua vida? Você precisa se comunicar bem. Tá certo? Então falar corretamente, respirar corretamente na fala. Eu estou falando aqui de comunicação, tá? Então eu vou dar aqui uns feedbacks para vocês, tá certo? Por exemplo, o camarada vai pregar, tem uns pregadores, cada um tem uma característica, eu sei, ninguém prega igual a ninguém, mas tem gente que quando vai pregar grita demais. Olha, não precisa gritar, porque o poder da pregação do evangelho não está no seu grito. Né? Eu sei que tem a hora que você explode, porque a pregação ela traz emoção dentro da gente, isso é normal. Mas tem gente que já começa gritando. E quando ele vai terminar, ele parece que está subindo uma ladeira, ele vai falando, e daqui a pouco ele não tem voz. Daqui a pouco ele não consegue mais pregar, porque já começou gritando. Né? Então, isso não está certo. Aí, quando a pessoa grita muito, ela não respira da forma correta, perde a voz, dá calo na garganta, satura o ouvido das pessoas, as pessoas começam a não querer mais te ouvir. E o pregador é assim, ele tem que aprender a parar antes que as pessoas desejem que ele pare. Entendeu? Então, às vezes ele grita tanto e prega, e na verdade as pessoas não estão mais nem prestando atenção no conteúdo da mensagem, elas estão desejando que ele pare, tá certo? Por quê? Porque o bom comunicador, ele não precisa gritar demais, e isso aí é técnica, gente. Eu já fui esse pregador gritão também,
Sabia? Sabia que eu já fui esse pregador gritão? Só que eu fiz curso de oratória, fui fazer curso de oratória, fiz o primeiro curso, melhorei muita coisa, depois fiz o segundo curso. Aí sabe o que aconteceu? Deus começou a me colocar para pregar para 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Preguei aqui em São Luís, Maranhão, uma época para 28 mil pessoas. Mas por quê? Porque eu me preparei para isso. Existe, gente, existe púlpitos, existe eventos. Eu vou falar, isso aqui é um curso, eu tenho que falar. Existem eventos que um pregador que grita demais nunca vai chegar. Sabe por quê? Porque as pessoas que organizam aquele evento, eles querem pessoas que têm um certo equilíbrio para pregar naquele evento. Então, às vezes o camarada tem uma pregação muito boa, tem a unção do Espírito Santo, mas grita demais, fala errado demais. Então tem que se preocupar com isso. Tá certo? Você tem que estudar oratória, faça curso de oratória para poder você aperfeiçoar, faça um curso de homilética e oratória para você aperfeiçoar a sua comunicação, aprender a fazer o esboço da sua fala, para não falar besteira, né? Tem muita gente que quando vai pregar fala muita besteira. Rapaz, sabe por quê? Porque não estuda, não faz o esboço da fala, aí chega na hora fica enchendo linguiça, fica falando besteira, né? Fala coisa com coisa, querendo pregar mensagem polêmica, trazendo dúvida ao coração das pessoas. A mensagem de Jesus é simples. Se você tem uma boa comunicação, você consegue passar a simplicidade da mensagem de Cristo Jesus para as pessoas, e a unção do Espírito Santo que está sobre a sua vida vai fazer a diferença. Tá certo? Mas é bom que você, pregador, você pastor, você missionária, você líder de departamento, você pregadora do evangelho, se preocupe em ter uma boa comunicação. Uma vez eu vi um jovem lá em São Paulo, que ele na época eu fazia muito esboço para me pregar. E na época quase ninguém usava esboço lá na minha região para pregar. Aí a notícia correu. O pastor, eu não era pastor na época. Aí a notícia correu. O Alex Martins e meu irmão gêmeos, o Alexandre Martins, né, que são dois, eu e meu irmão, Alex Martins e Alexandre Martins. Aí o pessoal dizia assim, o Alex Martins e o Alexandre Martins agora estão pregando com esboço. Aí um dia eu fui num culto, tinha um jovem lá, ele quis jogar uma indireta para mim, porque eu usava esboço para pregar. Aí ele era o pregador nesse dia, e eu estava lá sentado para ouvir ele pregar. Quando ele viu que eu estava lá, ele disse assim no microfone, irmãos, tem uns camaradas por aí que prega com esboço. Eu não uso esboço para pregar. Sabe por que eu não uso esboço para pregar? Porque aonde eu abro a Bíblia, Deus me revela. Então eu vou abrir a Bíblia aqui, eu não preciso de esboço. Aonde eu abrir, Deus vai falar. Aí sabe onde ele abriu, irmão? Ele abriu naquela passagem que a Bíblia fala que Jesus entrou em Jerusalém sentado no jumento. E aí ele começou, irmão, Jesus entrou sentado no jumento. E aí ele disse assim, vire para o seu irmão e diga para ele, você é um jumento de Jesus. Você é um jumento de Jesus. E você acredita que ainda tinha irmão que falava? Tinha irmão que virava para o outro e dizia, você é um jumento de Jesus. Quando virou para mim, um irmão virou para mim e disse, você é um jumento. Eu disse, é você que é o jumento, eu não. Eu não sou jumento, não. Irmão. Aí disse assim, irmão, porque você é o jumento de Jesus. Poxa vida, sabe o que é isso? É falta de estudar. Ele abriu a Bíblia num texto tão maravilhoso, mas ele não tinha o que pregar naquele texto porque ele não estudou. Gente, a função do Espírito Santo não é fazer você adivinhar nada. A função do Espírito Santo é lembrar você aquilo que você já estudou. Então se preocupe em estudar, em elaborar o esboço da sua fala e ter uma boa comunicação, tá certo? Segundo, essa é a segunda dica para que você seja um bom líder na igreja. Tá? A segunda dica é, aprenda a delegar. Não seja aquele líder centralizador, porque o líder centralizador ele não cresce, ele não dá oportunidade para ninguém, ele quer fazer tudo sozinho, ele quer chutar a bola, ele quer cruzar a bola e correr para a área para cabecear e depois quer ser o goleiro para defender. Não dá, meu irmão. Sabe, você tem que ser um líder que sabe delegar funções, compartilhar com pessoas as tarefas,
Coloca um para dirigir o culto, coloca outro para pregar, coloca outro para dar a bênção apostólica, coloca outro para falar dos dízimos e oferta, coloca pessoas para dar essa escola bíblica dominical, coloca pessoas na recepção. Irmão, eu já cheguei em igreja que eu já vi o pastor na porta da igreja recepcionando as pessoas. E ele acha que isso é bonito, ele diz assim, não, porque na minha igreja quem recepciona o visitante sou eu. Mas o seu lugar não é na recepção, você precisa ter uma equipe de recepção na sua igreja, tá certo? Eu já vi pastor que fica lá na porta da igreja recepcionando as pessoas, enquanto a mulher dele está dirigindo o culto no altar, enquanto tem um outro obreiro dirigindo o culto no altar. Mesmo que você não estiver dirigindo o culto no altar, o anjo da igreja, o lugar dele é no altar. Tá certo, de vez em quando ele desce lá, dá um abraço em um, cumprimenta outro, às vezes até vai lá na recepção receber um amigo, uma amiga que está chegando. Mas, pessoal, pastor, a metade do culto na porta da igreja, todo domingo recepcionando as pessoas, isso está errado. Você está fazendo isso porque não tem ninguém para fazer no seu lugar, porque você não delega funções, você centraliza tudo em você. Tudo é só você que sabe fazer. Gente, as pessoas não vão fazer igual a você. Às vezes, se você der uma oportunidade, elas vão fazer melhor do que você. Tá certo? Então, delegue funções. Terceira dica, seja um líder inovador. Acredite em novas ideias, novos projetos. Para com esse negócio de ficar sempre naquela... Não, eu tenho que permanecer no que eu aprendi. Eu aprendi assim... Nasci assim, vou morrer assim. Não, meu amigo, se transforme pela renovação do vosso entendimento, sabe? Acredite em novas ideias, ouça opiniões das pessoas, ouça conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Ouça conselhos, desenvolva novos projetos, tá certo? Implante novas ideias no seu projeto, para que possa dar resultado. Em quinto lugar, e aqui essa é a quinta dica para você ser um bom líder na igreja, seja um líder motivador. Seja um líder motivador. O líder, ele motiva em primeiro lugar com o seu exemplo. Tá? Se você é aquele... Porque, irmãos, outro dia eu fui numa determinada igreja, que eu não vou citar o nome, mas quando eu cheguei lá, o pastor da igreja murmurava tanto no microfone da igreja, que eu fiquei, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? Ah, irmão, é aquele baixo astral. Você chega na igreja e às vezes a pessoa já vai, né? A pessoa está passando uma luta, está numa fase difícil, então ela vai querendo receber ânimo, querendo receber esperança. Aí chega lá e encontra um líder desmotivado, com aquela lerdeza, líder desmotivado, murmurando. Tem obreiro que é assim, você dá uma oportunidade para ele no púlpito, irmão, dá uma saudação aqui para a igreja, ele, irmãos, toda uma luta, irmão, toda uma prova, ixi, vocês nem sabem, minha tia morreu. Ai, irmão, já chorei tanto essa semana. Irmão, dá vontade de pegar o microfone de volta. Vem pra cá, irmão, vai chorar em casa. Ou então dobra o joelho aí e chora nos pés de Jesus. Mas não chorar no microfone da igreja, ficar reclamando da vida, murmurando. Ai, irmão, porque a porta se fechou. Fique em silêncio. Faça como aquela mulher que a Bíblia diz que ela saiu para encontrar o profeta. E o moço do profeta Geazi passou por ela e disse, como é que vai? O filho dela estava morto em casa. Estava morto em casa. O Geazi passou por ela e disse, como é que vai? Ela disse, vai tudo bem. O filho estava morto, mas ela disse, vai tudo bem. Sabe por quê, irmão? Porque você não tem que estar abrindo seu problema para todo mundo, não. Nem no microfone da igreja, não. Conta para Jesus. Conta para Jesus que Jesus vai te dar vitória. Agora, quem olhar para você, não precisa saber que você está passando por aquele problema, não. Tá certo? O pastor, o líder que quer se abrir com alguém, ele tem que ter a pessoa certa para se abrir. Não é com a igreja toda, não é com todo mundo, não é ficar murmurando no microfone da igreja, nem chorando migalhas no microfone da igreja. Não, para com isso. Tá certo? Sabe o que você tem que fazer? Conte para Deus. Não tem aquele hino da Shirley Cavalhais, um hino bem antigo, né? Conte para Deus o seu problema, conte para Deus a sua dor,
Conte para Deus a sua vida. Ele tem uma saída, uma porta de amor. Ele tem uma saída, uma porta de amor. Então, quem tem a saída é Jesus, você tem que contar para ele. Tá certo? Agora, no exercício do ministério, seja um líder motivador. Seja aquela pessoa que passa entusiasmo para os membros da igreja, entusiasmo para os obreiros da igreja. Porque aí eles vão olhar para você e vai dizer: eita, o pastor não falou nada, mas eu já sei que ele está passando uma prova muito difícil, mas olha o ânimo desse homem, pois eu estou com ele e não abro. Aleluia, louvado seja Deus. Tá certo? Então o líder motiva com seu exemplo e também com os seus resultados. Tá certo? As pessoas têm que olhar para você, quando você tiver resultados bons, elas precisam perceber que você está tendo resultados bons. Sabe por quê? Porque isso motiva elas. Elas vão olhar e vai dizer: se ele consegue, eu consigo também. Se ele pode, eu posso também. Se Deus abençoou ele, é o mesmo Deus que eu sirvo, ele também vai me abençoar. Oh, louvado seja Deus. Tá certo? A sexta dica, pessoal, para ser um bom líder na igreja. A sexta dica, sabe qual é? Tenha uma visão clara do seu propósito. Sabe? Os seus obreiros, o seu corpo de obreiros, eles precisam saber aonde você quer chegar, qual é o seu propósito, quais são as metas para o ano de 2023. Pastor, eu nem sei quais são essas metas para esse ano, porque esse ano ainda não escrevi nada, não pensei nada, não sei, sabe? Olha, você precisa colocar essas metas, esses propósitos no papel e você tem que ter essa visão clara do que você quer. As pessoas têm que olhar para você e ver que você realmente tem um propósito definido, tá certo? Todo grande líder tem um propósito definido. Todo grande líder tem um propósito definido. Por exemplo, se você perguntar para mim: pastor, qual é o seu propósito na Unicage? Eu falo para você sem pensar duas vezes. Qual é o seu propósito na Unicage, a União dos Capelães? Sabe qual é? Eu quero ter milhares e milhões de pessoas no Brasil e no mundo fazendo trabalho social e de evangelização com assistência religiosa nos hospitais, nos presídios, nas escolas, nas faculdades, nos quartéis militares, através da ferramenta que Deus me deu. Tá certo? É por isso que ninguém entende que tem curso de capelania na internet de R$ 1.500, de R$ 1.200, de R$ 800, e o meu curso de capelania é R$ 170 só. E assim mesmo eu dou as apostilas e as videoaulas gratuitas. Eu compartilho todo o conhecimento gratuito. Agora, se a pessoa quer uma documentação, eu não tenho como mandar de graça. Por quê? Porque eu não sou o dono do ouro e da prata. O dono do ouro e da prata está lá em cima, é Deus, né? Então eu não tenho como emitir documentação para milhares de capelães, né? Mas eu cobro uma taxinha pequenininha, R$ 170. Para manter uma instituição como essa, eu tenho 9 colaboradores nessa instituição que trabalham, que ganham salário. Eu gasto energia, eu gasto gasolina, né? Tem os acessórios que a gente compra para poder vender para os irmãos, vende baratinho, né? Então, gente, mas sabe por que eu faço tudo isso? Porque eu tenho um propósito definido. Meu propósito não é ganhar dinheiro. Meu propósito não é ficar rico. Não, Deus tem cuidado de mim, da minha casa, da minha família, Deus tem me abençoado. O meu propósito é ter milhares de pessoas fazendo trabalho social e o trabalho da evangelização no Brasil e no mundo, através da ferramenta que Deus me deu. Esse é meu propósito. Então, eu vou gastar os meus dias, a minha saúde, a minha roupa, o meu dinheiro, o meu sapato. Eu vou gastar tudo na obra do Senhor, para formar muitos capelães pelo Brasil e pelo mundo, para ganhar muitas almas para Jesus, para muitas vidas serem resgatadas, transformadas, através da ferramenta que Deus me deu. Tá certo? Todo líder tem que ter um propósito definido, gente. Tá bom? E em 7º lugar, seja comprometido com a verdade e com a integridade. Agora eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora. Seja comprometido com a verdade e com a integridade.
Eu queria que você prestasse muito atenção no que eu vou te dizer. Tá certo? Por quê? Porque o tema desse curso é o líder que Deus quer. Quem é o líder que Deus quer? Quando se trata de integridade. Qual é o líder que Deus quer quando nós estamos falando de integridade? Primeiro, Deus quer um líder irrepreensível, que revele sua singularidade de propósito, tá? Ou seja, a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, que o líder tem que ser irrepreensível. Ele tem que ser aquele camarada íntegro, que ninguém olha para ele e acha razão para chamar-lhes a atenção, tá certo? A integridade, meus queridos, no latim, ela é o mesmo que completo, tá certo? Integridade no latim é o mesmo que completo, ou seja, sem divisão, sem dois sentidos e sem duas lealdades, é uma lealdade só. E você sabe quem era assim na Bíblia? Jó era assim. A Bíblia diz que quando o inimigo se encontrou com o Senhor, né? O Senhor deu testemunho de Jó e disse assim, porque ninguém há na terra semelhante a Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Jó, ele conservava a sua integridade, tá certo? Então, qual é o líder que Deus quer quando se fala de integridade? O líder que revele sua singularidade de propósito. O líder que seja irrepreensível. Não é aquele camarada que toda hora tem que estar chamando a atenção. Meu irmão, não vai por aqui. Meu irmão, não faça isso. Isso aí não era para você ter feito. Sabe? Tem que ser íntegro. O que é certo, o que é errado. Tá certo? O líder que Deus quer, quando se trata de integridade, é o líder que vive diante de Deus com sinceridade, com obediência, com integridade. Viver diante de Deus inclui, no mínimo, se desviar da impureza, se desviar da imoralidade, se desviar da ganância financeira, se desviar do abuso de poder. Se o homem consegue manter essa integridade, Deus abençoa ele. Olha, eu quero dizer para vocês que muitos líderes, eles não crescem porque eles não são íntegros. Tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Foi isso que Deus disse para Salomão. Lá em 1 Reis capítulo 9, versículo 4 e 5. Olha isso aqui. Deus disse para Salomão, se tu, Salomão, andares perante mim, com integridade de coração e com sinceridade, para fazer segundo o que te mandei, então confirmarei o trono. Aleluia! Deus só confirma o trono, Deus só confirma a obra, Deus só confirma o chamado na vida de homens e mulheres que são íntegros, que se desviam da impureza imoral, que se desviam da ganância financeira e que se desviam do abuso de poder, que se desviam do pecado. Tá certo? O líder que Deus quer, quando se trata de integridade, é um líder que tenha uma integridade reconhecida até pelos seus inimigos. Pastor, como é que é isso? Até os seus inimigos têm que saber que você é íntegro. A Bíblia fala sobre os herodianos. Os herodianos. Em Mateus capítulo 22, versículo 16, eles disseram para Jesus, mestre, sabemos que és verdadeiro. A palavra verdadeiro aqui no original é íntegro. Sabemos que és íntegro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Olha quem disse isso para Jesus, os herodianos. Quem eram os herodianos? Eles eram os defensores da dominação romana na Palestina. Os herodianos, eles estavam a serviço de Herodes e eram os mais ferrenhos perseguidores das religiões. Eles são mencionados em Marcos capítulo 3, versículo 6, Marcos capítulo 12, versículo 13 e Mateus capítulo 22, versículo 16. E no entanto, eles que eram perseguidores, herodianos perseguidores das religiões, mas eles chegaram para Jesus e disseram,
mestre, sabemos que és verdadeiro, sabemos que és íntegro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Deus quer líderes com integridade reconhecida até pelos seus inimigos. Até os seus adversários têm que olhar para você e têm que ver integridade. A jornada da integridade busca fidelidade, não perfeição. Ser íntegro não quer dizer ser perfeito. Ser íntegro quer dizer ser fiel. Tá certo? Seja fiel a Deus. Seja fiel à sua liderança. Seja fiel aos propósitos de Deus na sua vida. Seja fiel ao seu chamado. Seja fiel à sua esposa. Seja fiel àquilo que Deus te chamou para fazer. Seja fiel à obra que Ele colocou nas suas mãos. Seja fiel a Deus. Seja fiel às pessoas que lhe amam de verdade. Tá certo? Isso é muito importante. Aí nós temos o exemplo de Daniel, que eu quero compartilhar com vocês. Gente, preste bem atenção. A integridade de Daniel, ela destaca-se em 4 pontos importantes. Primeiro, a integridade de Daniel, ela se destaca na intimidade. Daniel tinha integridade na intimidade. E aí eu quero perguntar uma coisa para você. Responda isso aqui para mim, vocês. Onde começava a integridade de Daniel? Aonde? Sabe aonde começava a integridade de Daniel? Começava diante de Deus, na sua intimidade do seu quarto. Tem gente que usa o quarto e a cama para fazer besteira. Mas Daniel, ele usava o quarto para falar com Deus, para buscar a Deus. A Bíblia diz que ele 3 vezes ao dia clamava ao Senhor. Então, nós aprendemos aqui que a integridade do homem começa diante de Deus na sua intimidade dentro do seu quarto. Íntegro, Daniel mostra que ele é íntegro para com Deus e para com os homens. Porque não adianta você ser íntegro só para com os homens e não ser íntegro para com Deus. Porque Deus conhece você pelo avesso. Deus conhece você por dentro. Então, o líder tem que ter integridade com Deus e com os homens. Daniel tinha integridade na intimidade. Outra coisa, ele tinha integridade profissional. Quais são as evidências da integridade de Daniel no governo? Quais são as evidências da integridade de Daniel no governo? Primeiro, a Bíblia diz que ele se destacava entre os outros porque ele tinha um espírito excelente. Tá? Mas aonde é que Daniel tinha integridade profissional? A Bíblia diz que todos os príncipes, todos procuravam algo nele e não achavam. Havia nele um espírito extraordinário, de obediência, de sinceridade, de integridade, de fidelidade. Todos procuravam algo para acusar Daniel e não achavam. Outra coisa, integridade a qualquer custo. Daniel tinha isso também. Integridade a qualquer custo. Até que ponto, a pergunta é essa, até que ponto Daniel estava disposto a manter a sua integridade? Até o ponto de perder a sua própria vida. Ele foi para a caverna dos leões, para a cova dos leões, mas ele não abriu mão da sua integridade. Ele tinha integridade testemunhada. Quem percebeu a integridade de Daniel? A integridade de Daniel era espantosa para todo mundo ver. Quem percebeu? Sabe quem percebeu? Daniel capítulo 6, versículo 4, os presidentes e os príncipes. Daniel capítulo 5, versículos 11 e 12, sabe quem percebeu? A rainha mãe. Daniel capítulo 6, versículo 24, sabe quem percebeu? Os homens e suas famílias. Todos perceberam a integridade testemunhada de Daniel. É isso que Deus quer. Então, seja comprometido com a verdade e com a integridade. E aí eu quero aqui mostrar para vocês, baseado em Atos capítulo 6. Quem está gostando da aula aí, gente? Quem está gostando, coloca aí, eu estou gostando. Coloca aí no comentário, rapidinho. Nós já estamos caminhando para o final. Coloca aí, eu estou gostando, que eu vou citar para vocês aqui as qualidades do líder que Deus quer.
Eu quero citar para vocês as qualidades do líder que Deus quer. Quem é que está gostando da aula? Não sai daí não! Não sai daí não, porque eu vou compartilhar com vocês agora qualidades do líder que Deus quer. Quem está gostando da aula? Tem muita gente gostando? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem colocou comentário aqui que está gostando da aula. Você está gostando da aula? Coloca aí. Ó, pastor Daniel Palhão, né? Colocou aqui. Eu estou gostando da aula. Muita gente colocando aqui, ó, comentários. Eu estou gostando. Gente, dá um like aí no vídeo. Aperta o dedinho aí para cima, gente. Por favor. Tá vendo? Não tem um dedinho aí embaixo da minha imagem? Um polegarzinho para cima? Aperta ele aí, por favor, para cima, tá? Para cima. Gente, olha quanta gente deixando mensagem aqui. Eu estou gostando da aula. Muito obrigado. Muita gente deixando mensagem que está gostando da aula. Que coisa boa. Priscila Santos, a Armandinha Jota, né? O Jefté, eu estou gostando. Eita, pastor Diego Moreira, muito obrigado. Marcos Antônio Leandro. Eita, aula proveitosa. Muito obrigado. Ó, qualidades do líder que Deus quer. Vamos ver? Quais são as qualidades do líder que Deus quer? Baseado em Atos 6 e em 1 Timóteo 3. O líder que Deus quer é um líder cristão em crescimento. Deus não quer esse líder estacionado, parado, que não cresce, que não desenvolve. Deus quer um líder em crescimento. Para isso você precisa estudar. Para isso você precisa investir no seu chamado. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Isso aqui, eu não estou falando isso aqui para anunciar curso nenhum, não. Eu estou falando isso aqui porque é sério o que eu vou dizer para vocês aqui. Para com essa avareza de não querer investir no seu chamado. Tem gente que você anuncia o curso, a primeira pergunta que ele não quer nem saber o conteúdo do curso. Ele não pergunta nada sobre o curso. Sabe o que ele pergunta? É de graça? Essa é a pergunta que ele faz. O camarada confia tanto no ministério dele, acredita tanto no ministério dele, que ele não consegue pensar em um minuto em investir alguma coisa no seu chamado. Você anuncia um curso lá, a primeira mensagem dele para você é de graça. Tem uns que ainda colocam assim, ó, se for de graça eu vou fazer, se não for eu não quero. Esse aí, meu amigo, pode ter certeza que o ministério dele é um fracasso. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Gente, não seja avarento para investir no seu chamado. Não seja mão fechada para investir no seu chamado. Acredite no seu chamado, invista. Porque quanto mais você investe no seu chamado, mais Deus investe em você. Deus está à procura de um líder, um cristão em crescimento. Outra coisa, qual é a qualidade do líder que Deus quer? É um líder íntegro. Tá certo? Já falei muito sobre integridade aqui. Qualidades do líder que Deus quer. Um líder de boa reputação. Não é aquele camarada que aonde ele passa ele deixa um rastro. Tem gente que aonde passa deixa rastro. Aonde passa deixa mancha. Aonde passa dá um mau testemunho. Aonde passa mexe com o camarada. Aonde passa mexe com uma mulher. A mulher onde passa mexe com um rapaz. Olha, Deus está procurando pessoas de boa reputação. Pare com esse negócio de dar mau testemunho. Aonde você passa, parece vagalume. Você já viu o vagalume, irmão? Ele pousa no lugar, quando ele anda assim, ele vai deixando uma riscazinha brilhosa, deixando rastro. Tem crente que é assim. Aonde passa, fecha a porta. Aonde passa, dá um mau testemunho e fecha a porta. Aí vai para outro estado, vai para outra cidade, vai para não sei para onde, para chegar lá, fazer a mesma coisa. Por isso que tem gente que não para em lugar nenhum. Quando você vê um camarada que anda muito e não para em lugar nenhum, irmão, cuidado, viu? Fique esperto com ele. Porque é perigoso, viu? Crente tem que ter boa reputação, tá? Líder tem que ter boa reputação. Outra coisa, qualidades do líder que Deus quer. Um líder que seja sábio. Tem que ter sabedoria. Sabedoria que vem do alto. E é desenvolvida através do conhecimento. Você só desenvolve sabedoria através do conhecimento. Se você não tem conhecimento, sua sabedoria é limitada. Agora, se você tem conhecimento, você desenvolve a sabedoria que vem do alto. Outra coisa, interessa-se. Deus está querendo líderes que interessam-se profundamente pela causa do Evangelho.
Tá? Qualidades do líder que Deus quer é aquele que se interessa profundamente pela causa do Evangelho, que está disposto a padecer pela causa do Evangelho. Deus está procurando um líder que seja compreensivo, que saiba compreender as pessoas, que seja competente. Não é aquele líder que hoje pega um cargo na igreja, quando é no outro dia, pastor, eu não quero mais, vou entregar o cargo. E vem chorando. Irmão, seja competente. Vá até o fim, assuma a responsabilidade e dê conta do recado. Faça igual aquela criança que saiu para comprar um pão, a padaria estava fechada, ele disse, eu vou em outra padaria, mas eu não volto sem o pão. Chegou na outra, o cara disse, o pão é só daqui 1 hora, eu vou esperar, mas eu não volto sem um pão. Você saiu para resolver uma coisa, só volte com aquilo resolvido. Tá certo? Seja competente. Pegou um cargo na igreja, meu irmão, para de mimimi, de choradeira, dá conta do recado, rapaz. Tá certo? Trabalha. Deus está procurando líderes que trabalham como membro da equipe. Não é aquele que está acima da equipe, não. Você é líder, mas você trabalha como membro da equipe. O líder que Deus procura, o líder que Deus quer, é aquele líder que é uma pessoa que é entusiasmada. Ela tem motivação. O líder que Deus quer é um líder que tem um humor saudável. Aquela pessoa alegre para cima e não triste, desanimado o tempo todo. Esse negócio até pega, viu, irmão? Eu não gosto nem de ficar muito perto de gente com essas nhaca de murmuração, de baixo astral. Que isso aí pega, irmão. Isso é perigoso. Sai para lá. O negócio tem que ser para cima, irmão. Tá certo? Outra coisa. Deus está procurando líder que sabe gerir conflitos, líder que sabe mediar as coisas, sabe controlar. Eu não vou perder esse aqui, mas também não vou perder esse aqui. Eu vou controlar as coisas, vou fazer essas famílias se unirem novamente. Sabe gerir conflitos, tá certo? Outra coisa, Deus está procurando líder que é trabalhador e não preguiçoso. O preguiçoso, a Bíblia manda ele ter com a formiga. Sabe por quê? Porque ninguém trabalha mais do que a formiga, irmão. Aí Deus está dizendo assim, vocês precisam aprender com a formiga, seus preguiçosos. Vá aprender com a formiga. Isso aqui é para os preguiçosos, não é para você que está aí não. É para quem é preguiçoso. Se tiver um preguiçoso me assistindo aí, é para você. Deus está dizendo, vá ter com a formiga, vá aprender a trabalhar. Tá certo? Outra coisa. Deus está procurando líderes que apreciam desafios, pessoas que não têm medo de enfrentar desafios. Deus está procurando líderes que é visionário, que tem uma visão além do alcance, que tem visão de águia. Tá certo? Você tem que ter visão de águia, meu irmão. Outra coisa, Deus está procurando líderes que estejam sempre contente, mas não satisfeito. Porque o satisfeito, ele, não, tá bom, já fiz o que tinha que fazer, já alcancei o que tinha que para alcançar, Deus já fez o que era para fazer na minha vida. Não. Deus está procurando líderes que sejam contentes com o que Deus já fez, mas que nunca estejam satisfeitos e desejem mais, e querem crescer mais, e querem alcançar mais, e querem ganhar mais almas, e querem crescer mais a igreja, o trabalho. Tá certo? Outra coisa, qualidades do líder que Deus quer. Deus quer líderes que tenham coragem para trabalhar e estudar longas horas. Não é esse líder que, meu pastor, já estou 11h15. Não. Deus está procurando homens que tenham coragem de trabalhar, estudar longas horas. Eu já passei noite, irmão, pintando igreja. Uma vez eu chamei um dirigente para ir pintar uma igreja. Aí quando eu liguei para ele, eu escutei o ventilador. Nós íamos pintar a igreja que ele ia ser dirigente. Aí eu liguei para ele e disse, irmão, você não vai vir pintar a igreja não? O pintor lá comigo, pintor que nem era crente. O pintor não era crente, estava lá para pintar a igreja comigo. E eu chamei um pintor profissional para nos ajudar. E liguei para o dirigente, que ia ser dirigente da congregação, que eu estava colocando ele lá para dirigir aquela congregação. Ele não apareceu para pintar a igreja. Aí eu liguei para ele e disse, irmão, você não vai vir pintar a igreja não? Escutei o barulho do ventilador na cara dele, assoprando ele. E ele deitado, com o ventilador na cara dele. E ele disse assim, pastor. Aí quando ele foi falar
falar, o pintor que não era crente gritou lá do fundo e disse assim: não quero ajuda de ninguém, eu vou pintar sozinho. Aí ele escutou, ele disse: pastor, eu até ia, mas escutei o pintor dizendo que não vai precisar, então eu não vou. Eu disse: tá bom então, irmão, tá bom. Pois eu fiquei lá o dia inteirinho e pintei a igreja, mas o pintor, entendeu? E ele não apareceu para. Eu pensei comigo: meu Deus, se fosse eu que fosse ser o dirigente dessa congregação, eu ia dormir aqui. Eu ia trabalhar dia e noite, mas eu ia deixar essa igreja um brinco. Eu ia deixar essa igreja um pavimento lindo para o Senhor Jesus. Pois ele não apareceu para pintar a igreja. Foi o primeiro sinal que Deus me deu que não era para ele ser o dirigente daquela congregação. Porque preguiçoso não pode dirigir congregação. Preguiçoso não pode ter cargo na igreja. Viu? Preguiçoso não pode. E aí Deus me mostrou ali que não era ele o dirigente para aquela congregação. Tá certo? Então, o líder ele tem que ter coragem para trabalhar e estudar longas horas. Se você quer ter o que pregar, se você quer ter o que ensinar, você tem que ter disposição para estudar longas horas. Tá certo?